Nós vamos convidar os irmãos para se colocarem de pé. E veja os irmãos o que Deus tem a falar aos nossos corações nesta noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois caso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que haveremos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da imoralidade, ou seja, no meio da irmandade. Vamos passar agora lá para o versículo 11. Mas fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Que Deus nos abençoe a palavra lida em nome de Jesus. Amém. Podem sentar os irmãos. Bem, irmãos, quando Paulo trata essa carta à igreja de Coríntios, Paulo, ele sabia que estava vendo ali a chamada imoralidade entre o povo de Deus. Paulo sabia que estava acontecendo ali coisas ilícitas que não poderia acontecer dentro do povo de Deus. Estavam acontecendo intrigas, tá certo? Crente com crentes, e a ponto de levar um ao outro ao tribunal dos homens. Paulo chama isso a atenção. Isso não pode acontecer entre vós. Briga entre irmãos, briga entre familiares. Foi para isso que eu vos chamei. Aonde é que está o domínio próprio de vocês? Vocês realmente já foram justificados? Não tem ninguém aí que se levante na igreja para falar disso? Achamos normais as coisas que acontecem no dia a dia. Achamos normal o dia a dia dos acontecimentos. E às vezes até julgamos que não tem nenhum problema que isso aconteça em nosso meio. Intrigas, difamações, e Paulo aqui ele condena, ele não aceita, ele só diz, não pode acontecer entre o povo de Deus. Pode acontecer. Estava vendo outro problema ali na igreja também, de alimentos. O povo estava comendo de tudo. Isso por quê? Porque o povo havia esquecido, que eles eram o santuário de Deus. Isso eles tinham esquecido. Porque o pensamento da igreja de Corinto era esse, não tem problema que a gente relaxe o nosso corpo.
o nosso estômago. O importante é preservar a nossa vida espiritual. E veja bem, nem uma coisa nem outra estava acontecendo ali no momento na igreja de Coríntios, né? Havia muita gente que tinha relaxado a vida de santificação, tinha colocado de lado, e isso estava causando até mesmo problema físico entre eles, não havia cuidado do corpo. E além do mais, né, Paulo também toca em outro assunto, que estava havendo, né, a questão de imoralidade com o corpo, que é o santuário de Deus, ou seja, o corpo do crente é santuário de Deus. E ele faz referência que isso não poderia também acontecer entre o povo de Deus, né? Entre o povo de Deus. Você já pensou na hora de um culto, né? Um casal de namorado está se acariciando, né? Será que aquele rapaz está vendo você, minha irmã, como santuário de Deus? Será que aquela moça está vendo você, jovem, como santuário de Deus? Na hora de um culto, né, um casal está se acariciando, será que estão vendo um no outro realmente santuário de Deus? De jeito nenhum. Então isso não deve acontecer. Paulo estava falando, vocês são carne. Vocês são carne ainda. Vocês são tendenciosos ao pecado. E não dê margem, não dê brecha ao pecado. Paulo estava chamando a atenção que a santificação não era apenas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas também Deus já havia feito aqueles grandes apelos lá no Antigo Testamento, o qual nós podemos ver muito essa palavra santo no Antigo Testamento e santo no Novo Testamento, né? A palavra que nós vamos encontrar lá na língua hebraica, santo, é kadosh, e na língua grega nós vamos encontrar a palavra santo, agios. Agios, no novo, né, a língua grega, e kadosh, na língua hebraica, lá do Antigo Testamento. Ou seja, Paulo estava dizendo o seguinte: a nossa eleição, justificação e salvação se evidenciam em nossa santificação. O que é que nós entendemos por isso? Paulo diz o seguinte: olha, vocês estão dizendo que são salvos, vocês estão dizendo que são crentes, então, as evidências de vossa crença dar-se-á na santificação. Ou seja, a prova da sua santificação a prova da vossa salvação, a prova da vossa justificação é santificação. E veja os irmãos que o tratado aqui de Paulo era que existia pessoas que se diziam elas crentes e estavam vivendo em uma desarmonia com a chamada justificação e salvação. Se a santificação é efeito e não causa da justificação, então a santificação tem que ser parâmetro de vida na vida daqueles que têm convicção da sua justificação em Cristo Jesus. E se nós temos convicções certas, se temos essa convicção da nossa salvação, justificação em Cristo Jesus, naturalmente, irmãos, nós vamos lutar para ter uma vida de santificação. A ideia bíblica de santo e santidade é de separação. Conforme o emprego comum das Escrituras, santificar significa separar algo do uso comum para o uso exclusivo peculiar. Por exemplo, né, nós encontramos quando lá em Juízes, no capítulo 13, né, que Deus chama os pais de Sansão antes do seu nascimento e diz, né, que ele seria um chamado nazireu, né? O que era que aqueles anjos vieram comunicar a Manoá? Que a sua mulher, por ser ela estéril, Deus traria, um milagre, ela iria engravidar e daria à luz a um filho. E esse filho seria o quê? Nazireu. O que é que significa isso? Isso, olha, ele vai ser santo. Essa criança vai ser separada com exclusividade para Deus. Certo? E, meus irmãos,
né, nesse mesmo contexto, quando Deus nos amou, ainda quando éramos inimigos seus, ele também nos separou com esse propósito, de sermos propriedade exclusiva sua. O termo está batendo igualmente ao termo que ele chama também Sansão. Diz, olha, eu quero também ele separado. Eu não quero que ele toque em coisa imunda. Eu não quero que ele coma todo tipo de comida. Quando nós vamos lá para Levítico, nós vamos ver a mesma referência de Deus falando também ao seu povo. Olha, por ser vocês santos, nem comida, nem bebida vocês podem tocar. E quando voltamos, mais uma vez, para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, aí Paulo diz, olha, vocês foram chamados para ser santo. E Paulo, é importante que a gente lembre que ele fala de justificação, fala de salvação e não esquece a santificação. Ou seja, poderia alguém ser santo sem justificação? De jeito nenhum. Alguém só consegue ser santo se ele for justificado. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E justamente, a justificação, ela vem para os filhos de Deus acompanhada da santificação. A santificação não é obra minha e sua. Sim, é bem certo que há um desenvolvimento meu e seu na santificação. Mas essa obra, ela vem desde a justificação, a salvação, ela vem também para nos podar, vem para nos transformar. Então, Israel, sendo ele o povo santo de Deus, Deus também declarava que eles deveriam ser santo em todo o proceder. No Antigo Testamento, Arão, sacerdote, ele carregava um escrito em sua mítria, tá certo? Arão, né, o irmão de Moisés, ele carregava em sua fronte uma mitra, né? O que é a mitra? Era como se fosse um diadema, e naquele diadema estava escrito, santo, sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, todas as pessoas que viam ali Arão, sabiam que Arão era um homem diferente e apelava para aqueles que queriam também servir a Deus, aqueles que desejavam servir a Deus, eles tinham que ser também separados. É bem certo que Arão sabia, se Deus não separasse essa pessoa, jamais ela poderia ser santificada. Olha como isso é sério, né? Às vezes a gente chega para uma pessoa e diz o seguinte para ela, olha, você tem que deixar de beber, senão você vai para o inferno. Né? Você tem que deixar de fumar, senão você vai para o inferno. Você vai ter que abandonar a vida promíscua. Você vai ter que abandonar as orgias, porque isso tudo leva para o inferno. Essa tem sido a meta da evangelização, erroneamente. Nós temos que falar que o pecador precisa de receber um milagre de Deus chamado de justificação. Se ele receber esse milagre de Deus chamado de justificação, na justificação vem a santificação. Então, é natural que essa pessoa, que antes ela amava a bebida, amava as orgias, amava as drogas, amava viver em contenda com seus familiares, não tinha altivez, não tinha pulso de estar na presença de Deus como uma pessoa santa. Na justificação, essa pessoa ela ganharia esses dotes. Ou seja, essa pessoa ela começava a abandonar paulatinamente esses vícios. Então, o que faz uma pessoa abandonar os vícios não é simplesmente um apelo, mas é uma transformação do Espírito Santo que, ao tempo determinado, essa pessoa ela irá abandonando tudo aquilo que ela fazia. Nós estamos trabalhando com os irmãos lá do Sítio Mônica, e quando eu fiz uma visita lá essa semana, na primeira casa que nós começamos ali o trabalho de evangelismo, veio na mente, né, quando ele abriu as portas, não tinha mais o que nós víamos outrora. Né? A casa dos irmãos era tomada de imagem de escultura. E nunca eu pedi para eles tirar aquelas imagens dali. Nunca. Certo?
Tinha outro que ainda mais tinha os irmãos sabem, eu estou só repetindo aqui, outros irmãos não sabem desses relatos, mas tinha outro irmão que era pior ainda a situação, que ainda tinha um bar de encontro e também vivia uma vida promíscua. E eu não lembro que eu disse para ele, olha, você tem que acabar com o bar, senão você vai para o inferno. Mas o Espírito Santo que justificou-os, o Espírito Santo se encarregou de acabar com a vida que ele tinha antes e até mesmo com aquele bar, que era um bar de encontro, Deus acabou. Estão vendo aí que não é preciso ninguém julgar, quem julga é Deus. Tá certo? Paulo estava fazendo referência aqui também, olha, vocês aprendam uma coisa, se uma pessoa é justificada, ela vai viver em santificação. Agora, vocês também precisam alertar aqueles que se dizem ser crentes. Se eles estão vendo esse procedimento, eles estão errados. Não aceite isso em vosso meio. Eles estão errados. Porque Paulo estava certo que a justificação, ela traz a santificação. Ou seja, todas as pessoas que foram justificadas, salvas, regeneradas, elas em si são também santificadas. E elas lutarão também por esta vida de santificação diariamente. Pois bem, irmãos, nós separamos nesta noite o nosso título, Santificação, efeito da justificação. Isso quer dizer que a santificação é efeito e não causa da justificação. Sendo isso verdadeiro, todos aqueles que foram justificados lutarão por uma vida de pureza, que poderíamos trocar por santificação. As Escrituras ensinam enfaticamente que a salvação do homem não é o fim em si mesmo. Preste atenção nisso aí. As Escrituras ensinam enfaticamente que a salvação não é o fim em si mesma. Antes, é o início da vida cristã, através da qual nos tornamos filhos de Deus e progredimos em santificação até a consumação de todo o propósito de Deus em nossa vida. Isso implica dizer que eu e você vamos batalhar pela nossa santificação até a consumação dos propósitos de Deus em nossas vidas. Ou seja, há um autor, J.I. Packer, que ele diz o seguinte, olha, não se esqueça que Deus exige agora da sua vida santificação até a sua chamada para a eternidade. A santificação é um imperativo expresso por Deus em sua palavra para todos os seus filhos. De fato, não pode existir vida cristã estagnada, acomodada. A vida cristã é um desafio à santidade. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, tá certo? Que santificação realmente é um desafio para todos nós. É um desafio. Mas saibam que aqueles que foram justificados, eles terão a ajuda do Espírito Santo, sem a qual jamais nós poderíamos ser santo, ser separado daquilo que o mundo tende a nos enganar. Sendo assim, a santificação faz parte essencial da vida da igreja. A santificação é uma vocação incondicional de todo o povo de Deus. Deus nos elegeu na eternidade com este propósito. Veja, os irmãos, que o que é a salvação? Né? A salvação é um ato miraculoso de Deus na vida de uma pessoa, quando Ele quer, como Ele quer. Nós estávamos, certa feita, em uma reunião, falando da palavra de Deus lá no sítio Mônica, e de repente chegam duas pessoas, já quase no final do estudo. Estávamos numa mesa lá, haviam poucas pessoas, uma tarde, na casa do nosso irmão Antônio, e de repente chegam duas pessoas. Final do culto. Terminou, e, para nossa surpresa, as pessoas na outra semana pediram, que o trabalho fosse feito também
na casa delas. E naquela tarde, simplesmente o Espírito Santo trouxe justificação. Né? Trouxe justificação. Essas irmãs foram batizadas. Certo? Então veja que é um ato miraculoso e, por não dizer, assombroso de Deus na vida de uma pessoa, que ele queira fazer isso aí. Sabendo que, logo após a justificação, a salvação, vem a santificação. Eu quero parar nesta noite em 3 tópicos, tá certo? O nosso tema está escrito que santificação é efeito da justificação. Sendo a santificação efeito da salvação, a santificação é graciosa e contínua operação do Espírito Santo, porque não é nossa, tá certo? Presta atenção. Se a justificação é um ato miraculoso de Deus, a santificação também vai no mesmo caminho. Então, o nosso primeiro ponto nesta noite de destaque é que a santificação, sendo ela efeito da justificação, é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo. Então, podemos afirmar que santificação é algo gracioso e contínuo do Espírito Santo. E isso nós podemos ver na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 11. Confira aí na sua Bíblia. Tais fostes alguns dentre vós, ou alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus. Então, a santificação hoje que acompanha a igreja, ela vem em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, né? Em nome do nosso Deus. Então, isso implica dizer, meus irmãos, que todos os crentes, todos aqueles que foram justificados, têm a presença da santificação em suas vidas. Agora, é bom a gente lembrar que existem pessoas que estão fazendo descaso da sua santificação. Colocaram de lado. Isso é um problema sério hoje para a vida da igreja. As pessoas estão vendo de tudo, ouvindo de tudo, né? Fazendo de tudo. Né? E os que foram salvos não podem mais viver e fazer de tudo. Por quê? Porque é isso que nós precisamos compreender, que a santificação em mim e você é algo contínuo. Entendam isso aí. Tá certo? E por que contínuo? Porque nós somos ainda pecadores. Esse aqui é o problema. Presta atenção. Como Deus é bondoso, né? Além de salvar, além de trazer justificação, ele diz o seguinte: olha, vocês precisam da santificação. E ela tem que ser obra contínua em suas vidas. Então nós poderíamos pensar um pouquinho. Peraí. Eu sou crente. E não sinto em mim essa obra do Espírito Santo todos os dias. Se ela é contínua, eu tenho que sentir esse desejo por santificação todos os dias. Então você poderia também pensar, peraí, será que eu sou crente? Será que eu já fui justificado? Porque, meus queridos irmãos, nós precisamos atentar para aquilo que está escrito. Olha o que a Bíblia diz aí para você, né? Toda aquela coisa de ruim que Paulo viu na igreja, ele disse, olha, vocês já foram isso. Vocês já foram. Tá certo? Olha o que nós éramos. Preste atenção. No verso 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazei o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros
nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo, vocês já foram tudo isso aqui. Preste atenção. Paulo está falando o seguinte, olha, já houve sodomita no meio de vocês. Alguns de vocês já praticaram homossexualismo. Alguém de vocês já roubaram. Alguém dentre vós viveu no mundo efeminado. Alguns dentre vós já foram avarentos. Vocês já foram alcoólatras. Vocês já foram maldizentes. E ele diz, olha, vocês sabem, vocês têm conhecimento que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele diz, olha o que é que ele diz. Tais fostes alguns de vós. Mas foste o quê? Mas vós vos o quê? Lavastes. Mas fostes o quê? Santificados. Mas fostes o quê? Os irmãos estão acompanhando? 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 10. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados. O que era que Paulo estava dizendo? Olha, vocês são diferentes. Paulo estava dizendo que vocês são santos. Vocês são santos. Deus separou vocês. Ou seja, se tem alguém de vós que estão vivendo essa vida, vocês estão equivocados. Ou o Espírito Santo não operou milagrosamente em suas vidas. E aí, irmãos, nós encontramos que a santificação, sendo ela graciosa, como favor de Deus, ela tem que ser contínua na minha vida. Ela tem que ser contínua na sua vida. Porque presta atenção, né? A Bíblia nos diz que nós somos o quê? Morada. Então, se o Espírito Santo de Deus está em mim, está em você, isso implica dizer que essa obra, ela é o quê? Contínua na vida dos que foram justificados. Ou seja, todos os dias eu tenho que levantar, você tem que levantar com o desejo de santificação. Certo? Você tem que ir dormir, e antes de dormir você tem que sentir desejo por santificação. Se isso não acontecer em sua vida, alguma coisa está errada. Eu não quero aqui lhe julgar. Eu não quero dizer que você não é crente. Talvez você seja até crente, mas tem feito descaso daquilo que está escrito na palavra de Deus. E eu tenho certeza que esse foi um dos grandes motivos que Paulo escreveu a carta à igreja de Coríntios. Porque aqui ele esmaga mesmo aquele povo e diz, rapaz, vocês são crentes. Vocês são crentes. Onde é que está a operação contínua do Espírito Santo em vossas vidas? Aí ele diz, será que não tem alguém que grite? Já que vocês estão adormecidos, aí não tem ninguém que grite, não tem ninguém que fale. E por que, meus irmãos? A obra do Espírito Santo de Deus, ela tem que ser contínua na minha vida e contínua na sua vida. Olha o problema, né? Cabe aqui uma definição operacional. Santificação é graciosa e contínua operação do Espírito Santo pela qual ele liberta o pecador, justificado da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza e imagem de Deus e o capacita a praticar boas obras. Santificação, portanto, é um ato sobrenatural que se inicia com a regeneração, constituindo-se no progressivo abandono do pecado em direção a Deus. Olha, por que, pastor, a santificação é algo gracioso e contínuo do Espírito Santo em nossa vida? Porque nós somos ainda pecadores. E o que nós nos deparamos, irmãos, e ficamos constrangidos, é porque Deus, ele deseja que sejamos como ele é. Esse aqui é o problema. Vamos pensar um pouquinho aí, para refrescar mais a nossa mente. Você veja que um pai
crente bem-sucedido, né, ele deseja que seu filho almeje ser o que ele é. Um pai crente, né? Aquele pai que ora todos os dias. Aquele pai que lê a palavra de Deus todos os dias. E ele ora, ele lê a Bíblia, e sempre em seu clamor ele pede: Senhor, eu quero que meu filho seja como eu. Eu quero que ele seja um homem de oração, eu quero que minha filha seja uma mulher de oração. Eu quero que meus filhos amem a tua palavra. Eu quero que eles cresçam diferente do mundo que nós estamos vendo hoje. Isso um pai crente, uma mãe crente. Agora, imagine os irmãos, e Deus, que é santo, 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 o que ele deseja para a minha vida e para a sua vida? Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Verso 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Quem é que manda enfermidade para o povo? A maioria dos crentes estão dizendo que quem manda enfermidade para o povo é o diabo. Queridos irmãos, o pecado tem sido algo tão terrível na vida do povo de Deus, que Deus tem que permitir enfermidade para que eles obedeçam ao Senhor. Veja bem que o processo de vida seria bem diferente. O que é que ele diz aí? E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, isso que você está ouvindo hoje, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Nenhuma. Tá certo? Muitas vezes, esse Deus aqui, ele permite que venha enfermidade sobre a minha vida, sobre a sua vida. Para quê? Para sermos zelosos com ele. Eu pergunto aos meus filhos, quando eles estão doentes. Pergunto: como é que você está? Você está bem diante de Deus? Mas a primeira coisa que muitos pais crentes fazem o quê? Vamos para o médico. Vamos para o médico. Tem que ir mesmo, tá certo? Não estou privando ninguém de levar o filho ao médico, não. Mas a primeira coisa que diz: vamos para o médico. Meu irmão, minha irmã, se for pecado na vida do seu filho, não tem médico que cura a enfermidade dele. Tá certo? Pode ficar tranquilo. Se for enfermidade espiritual, se ele estiver vivendo contra os princípios de Deus, não tem doutor que cure a enfermidade dele. Não tem. Então, eu como pai, você como mãe crente, até mesmo se os nossos filhos vierem adoecer, ou a nós mesmos, nós precisamos perguntar: Senhor, será que eu estou realmente vivendo em conformidade com a tua vontade? Mas o que é? Outra parte dos crentes diz o quê? É o diabo. Eu vou orar, e hoje de manhã eu falei, né? Eu vou repreender. Não, meu querido irmão, minha irmã, não tem repreensão que impeça o agir de Deus. Não tem. E olha só, meus irmãos, preste atenção. Uma das causas que Paulo escreve à igreja de Coríntios ali era porque estava havendo falácia entre irmãos. Cuidado, viu? Cuidado. Falácia entre irmãos. Irmãos, preste atenção no que nós lemos aqui. No verso 26. Das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que sara. Olha só, meu irmão, se é enfermidade por pecado, quem é que vai sarar?
Quem é? Meu irmão, ele disse, olha, eu sou o que saro. Certo? Sou o que saro. Então, meus irmãos, nós temos que conhecer realmente a Bíblia. Porque há muitos crentes que estão glorificando ao diabo. Né? Vamos fazer um exame de consciência e vamos ver, realmente, estamos vivendo uma vida de santificação, estamos sentindo que fomos já justificados por Deus, somos salvos, e se a gente não estiver vivendo de conformidade com a vontade de Deus, Deus vai o quê? Vai trazer qualquer tipo de penalidade para nós. Mas veja, meu irmão, que isso é certo. Muitas vezes a gente nem lembra, né? Será que é algum erro meu? Será que é erro dos meus filhos? O que está acontecendo na nossa casa? O que está acontecendo na nossa igreja? Você vai repreender? A gente não, eu não. Certo? Meu problema não é com o diabo, meu problema é com Deus. É Ele que sara. E eu quero repetir mais uma vez. Se a enfermidade causada na vida de um crente é a mão de Deus, por causa de pecado, desobediência, não tem remédio que cure, não. Tem não. Pois bem, santificação é a graciosa e contínua obra do Espírito Santo. Então, para ficar menor o nosso ponto, coloca só o seguinte: santificação é contínua operação do Espírito Santo. Santificação é contínua operação do Espírito Santo. Eu preciso, você precisa, nós precisamos, porque ainda somos pecadores. Deus deseja do seu povo uma vida de santidade, tá certo? Deus deseja uma vida de santidade. Né? Olha que é diferente o que nós estamos vendo nesta noite aqui, diferente do evangelho moderno que está trazendo hoje aí, né? Crente não passa por problema, não passa por dificuldade. Se vem enfermidade na sua vida, é o diabo. Então tem um bocado de crente aí, né, que o diabo está tomando conta deles. Isso é um absurdo, meus irmãos. Falta teologia, falta conhecimento bíblico. Como é que o diabo tem poder mais na vida de um crente, meu irmão? Não tem de jeito nenhum. Não tem. Nós somos santuário. Deus não divide. Eu quero dizer a você uma coisa. Deus não divide nem o seu corpo mais com uma prostituta. Nem o seu corpo mais com um prostituto. Imagine com o diabo. Você é santuário de Deus para louvor da glória dele. Veja o que Pedro diz, nós somos propriedade exclusiva. Tá certo? Na sua casa só entra alguém que você quer, que você queira. Não entra a pessoa que você não quer. A casa é o quê? Propriedade. Certo? Aqui é propriedade. Porque alguém, quando é pego aí, entrando em uma casa, ele é levado pela polícia como o quê? Um ladrão, ele está se apossando de alguma coisa que não é dele. Só entra na minha casa, na sua casa, quem eu permitir. Só acontece alguma coisa na minha vida, na sua vida, se Deus permitir. Por quê, pastor? Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém? Folguem, descansem nessa doutrina gloriosa. Folguem. Obedeça a Deus. Siga. Pede a Deus, Senhor, eu quero amanhecer amanhã com mais desejo de santidade. Senhor, eu quero passar o dia em santidade. Senhor, eu quero entrar à noite em santidade. Senhor, eu quero viver essa semana em santidade. Vamos pedir a Deus. Nós temos pedido tanta coisa a Deus. Talvez a gente não tenha pedido a gente, Senhor, eu quero desejo de santidade na minha vida. Eu quero desejo de santidade na vida da minha igreja. Irmãos, é interessante quando a gente vê assim que o povo não tem muito interesse. Permita-me falar isso, todos os dias eu faço postagem. Né? E assim, ontem eu postei a pureza da mensagem expositiva. Né? A mensagem. Né? Umas 5 pessoas olharam ali e disseram, né, vale a pena. Agora, olha quando a pessoa bota uma foto. A igreja de Deus perdeu o desejo por santificação. A igreja de Deus perdeu o desejo. Olha um pastor, não só eu, outro pastor que faz uma postagem bíblica, né? Olha quantas pessoas
olhou, parou, leu e concordou. Porque quem curte, né, concorda. Olha a diferença de alguém que bota uma foto. Então, meu irmão, minha irmã, isso implica dizer que o nosso interesse não é muito por Deus, não é muito pouco. Nosso interesse é muito pouco. Nós somos daqueles, talvez, que queremos Deus porque Ele traz benefício para nós. Não temos ainda Deus como amor. Mas, irmãos, que a santificação venha moldar as nossas vidas em nome de Jesus. Segundo ponto da nossa palavra. Santificação é contínua operação do Espírito Santo. Santificação nos traz domínio próprio. Tá certo? Além de ser uma graciosa e contínua obra do Espírito Santo, a santificação nos traz domínio próprio. Tá certo? Todo crente tem que ter domínio próprio. Se você que está aqui, que é crente, que diz o seguinte: pastor, eu não tenho domínio próprio, eu queria que você repensasse sobre a sua justificação. Porque a carta de Paulo aqui, aos Coríntios, capítulo 6, ele reprovou. Quando ele diz, olha, parece que vocês estão sabendo não, que existe aqui, uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. E vocês estão vivendo no mesmo parâmetro de vida deles. Vocês estão enganados, vocês estão equivocados. E aí ele chega e diz, olha o seguinte, a obra do Espírito Santo é o contínuo na vida do crente. É o contínuo. Eu quero dizer uma coisa mais séria ainda. Não precisa do pai avisar, nem da mãe avisar. É o Espírito Santo que se encarrega de falar. E isso na sua vida é amanhã. É terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, sexta, sábado. Até o dia dos meus propósitos na sua vida. E em segundo lugar, a obra do Espírito Santo, trazida como santificação na minha vida e na sua vida, ela traz domínio. Santificação nos traz domínio próprio. Olha o que está escrito aí na palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, desta feita o verso 12. Todas as coisas, quero ler com vocês. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas o quê? Certo? Eu posso chegar em casa agora, você pode chegar em casa agora e ver qualquer coisa, ouvir qualquer coisa, que coloca por terra tudo aquilo que nós estamos ouvindo nesse momento aqui. Mas veja bem, irmãos, isso não me convém mais. Talvez, permita-me falar, há muitas pessoas que estão em casa, não sei se ainda tem aquela tal de zorra, né? Mas se tiver, tem muita gente, né, que gosta daquilo ali. Eu gostava de outros programas, mas a Bíblia me diz que isso não me convém mais. Eu não me deixarei ser dominado mais por essas coisas. Mas por quê? Lembre-se que existe a obra contínua do Espírito Santo. Então, todos aqueles que são santificados, a santificação ela traz uma bondade para nós, que é o domínio próprio. E aí, meu irmão, minha irmã, como tem sido a sua vida aí? Você pode, quando chegar em casa, né? Não diga agora não. Ao seu marido, você pode dizer ao seu marido, né? Como é bom viver ao lado de uma pessoa que tem domínio próprio. Você pode dizer à sua esposa quando chegar em casa, como é bom viver ao lado de uma esposa que tem um domínio próprio. Isso é muito sério, meus irmãos. O evangelho verdadeiro não é evangelho de enganação, não. Não é esse evangelho, não. O evangelho bíblico, o evangelho de Cristo é o evangelho que diz que a santificação nos traz domínio próprio. A santificação começa com o nosso novo nascimento, todavia ela jamais terá fim nesta vida, porque ela nos traz a graça do domínio próprio, de ver
de pegar, de sentir, mas não poder se apoderar mais daquilo que não convém aos santos, não me convém mais. Não faz parte mais da minha vida. Nós temos hoje esse domínio próprio de não fazer mais aquilo que venha contrariar a vontade de Deus. Olha aí, meus irmãos, para alguns versículos aí. O verso 1. Aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Paulo estava dizendo, como é que vocês dizem que são justificados e não têm mais domínio próprio? Vocês não sabem que são vocês que vão julgar o mundo? Vocês estão esquecidos que são vocês que vão julgar os anjos? Meus irmãos, quando nós entendemos que Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, chamado para proclamar as suas virtudes, nós esquecemos, irmãos, que justamente Deus disse, olha, vocês me pertencem, e vocês agora vão fazer o que eu quero. Quando éramos menor de idade, nós estávamos sujeitos ao domínio dos nossos pais. E agora nós estamos a domínio do nosso Deus, para fazer a vontade dele com exclusividade. E aí que vem o quê? A questão da operação miraculosa do Espírito Santo, santificando os crentes e fazendo com que eles tenham domínio próprio. Tá certo? Quero perguntar para vocês uma coisa, né? Onde é que está o domínio próprio de um carro? No freio. Carro sem freio, ele não tem domínio. Tá certo? Se alguém já dirigiu por aqui um carro sem freio, pensa numa coisa ruim. Tá certo? É horrível. Né? É horrível, né? Para você estar colocando marcha no tempo, né? É um parado. Só quem tem mais uma certa experiência consegue fazer alguma coisa com um carro sem freio, mas é terrível. Ou seja, o carro está o quê? Desgovernado. Meu querido irmão, irmã, um crente sem domínio próprio é um desajustado, é uma desajustada. Permita-me falar isso aqui. Uma pessoa desgovernada. O domínio próprio no crente traz isso aqui, um ajuste. Né? Pare isso aqui, cale a boca. Silencie, saia. Aqui não pertence mais a você. Não escute mais isso aqui, saia. É assim, meu irmão, minha irmã, que tem sido a sua vida. Você que está aqui, que tem convicção da sua salvação, que foi uma pessoa justificada. A pessoa que tem domínio próprio é aquela pessoa que diz, eu queria comprar uma bela roupa. Né? Mas eu não quero simplesmente uma roupa para cobrir o meu corpo. Eu quero uma roupa para glorificar ao meu Deus. E aí eu quero chamar a atenção dos pais, das mães, porque às vezes nós olhamos muito para os jovens, né? O jovem hoje é reflexo daquilo que ele foi pequeno. Então, as mães precisam comprar roupas compostas para as suas filhas. Desde quando? Pequena. Pequena. E meus irmãos, né, eu quero dizer uma coisa, que a melhor roupa é uma roupa que vai glorificar a Deus. E essa roupa que tem que estar no meu guarda-roupa, no seu guarda-roupa. É uma roupa que glorifique a Deus. Espera aí, a santificação ela não traz isso para mim? Ela traz o quê? Domínio próprio. Então você, meu irmão, mesmo que você tenha aquele desejo, né, de comprar aquela roupa que daqui para cima cobre, daqui para baixo cobre, daqui para cima descobre, fala assim, não, isso aqui não dá mais para mim, não. Não dá. E às vezes aquela roupa, né, que falta nas pernas. Então olha para aquela roupa antes de comprar e diz, essa roupa não dá para eu sair na rua para glorificar o meu Deus.
Não dá. Meus irmãos, quem não tem domínio próprio, veste de tudo, irmãos. É uma coisa, viu? Ai daquele que for falar. Os pastores estão até com medo. Já ouvi de pastores, né, que foram cobrados de irmãs. E sabe o que os pais vieram falar para ele? O senhor está olhando muito para minha filha. O senhor está olhando muito para minha filha. Não, meus irmãos, veja bem. O Espírito Santo de Deus é aquele que tem que ir lá no seu coração e falar: essa roupa não pertence mais a você. Quanto a nós temos que incentivar os nossos filhos mesmo. Olha, a sua roupa, filho, tem que ser uma roupa, filha, para glorificar o nome do nosso Deus. E aí, meus irmãos, temos em mente se somos justificados ou não somos ainda justificados. Todo o nosso ser é para a glória do nosso Deus. A Bíblia ensina enfaticamente que nós pecamos mesmo após o nosso novo nascimento. O que nos distingue da nossa antiga condição é que não mais temos prazer no pecado. Podemos até dizer que o pecado é um acidente de percurso na vida dos regenerados. Antes, o pecado comandava o nosso pensar e agir. Agora, ele ainda pode até nos influenciar, mas jamais ele nos tomará. Por quê? Porque nós temos agora esse domínio próprio dado por Deus lá na regeneração. E é esse Espírito, né, santificador, que diz para mim: olha, você pode parar por aí mesmo. Aí não dá, mas para você pode sair. Não dá. Por quê? É trazido para nós também essa ajuda dessa questão do domínio próprio. Vale a pena a gente lembrar que, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, quando ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, e trazer a quem é um crente. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Podem ser boas, prazerosas aos meus olhos, aos meus ouvidos, à minha pele, mas eu não vou me deixar dominar por ela. Não me deixarei. Não me deixarei. E quanto a isso, meus irmãos, tem que ser realmente uma luta. Mas essa luta que o Espírito Santo de Deus também está com você. Porque, irmãos, olha que coisa maravilhosa, né? Só no fato de querermos alguma coisa, o Espírito Santo de Deus diz não. Aí eu tenho que lutar agora com a minha carne. E dizer o que para ela? Não também. Não também. E não ceder. Temos que ter domínio próprio para aquilo que estamos lendo, para aquilo que estamos ouvindo. E saber, meus irmãos, né, se edifica. Você, pai, que está aqui nesta manhã, nesta noite. Você, querido internauta que está nos acompanhando. Você, pai crente, o que é que você tem ensinado ao seu filho? Eu passo a tarde todo domingo assistindo televisão com ele. Beleza. Seu filho vai crescer do mesmo jeito, né? Profanando o dia do Senhor. Você tem o dia todo para ensinar seu filho. Ah, pastor, meu filho é pequeno, ele não sabe nada não. Não se preocupe não que o mundo vai ensinar ele amanhã. Ah, irmãos, nós precisamos mudar muito, muito mesmo o nosso cronograma. Como estamos vivendo? Como estamos vivendo? Depois você pergunta, depois eu vou pedir a João André para fazer algumas perguntas para vocês, viu? Aos crentes aqui de 30 anos de igreja. E talvez vocês não saibam responder. Tá certo? Mas ele tem sido ensinado pelos pais. Os nossos filhos precisam do nosso ensinamento, para que eles aprendam como cristão ter domínio próprio. Terceiro e último destaque da nossa palavra. Nós estamos falando, né, que a santificação é efeito da justificação e não causa. Nós destacamos em primeiro lugar que a santificação é algo
gracioso, contínuo, operacional do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Segundo lugar, estamos trazendo que a santificação, ela nos traz domínio próprio. E em terceiro e último lugar, a santificação nos faz fugir da impureza. A santificação nos faz fugir da impureza. Certo? Meus irmãos, né? Quando Deus vê a sua igreja, o seu povo, né, vivendo uma vida de impureza, desobedecendo a Ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem armas em mãos para fazer. Então ele tem que fazer. Tem que fazer. Irmãos, veja o que a Bíblia nos diz aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 6,18. Estamos atestando que santificação nos faz fugir da impureza. E é o que Paulo diz aqui na sua carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 18. Fugir da impureza. A santificação, ela alerta ao povo de Deus: fuja da impureza. Nós estamos vivendo num país impuro, uma cidade impura, num estado impuro, onde nós temos aí os grandes meios de comunicações para poluir a mente nossa e dos nossos filhos. Nós temos escola, nós temos universidade, que aqueles que adentram são tentados, né, uma vida de impureza. São tentados, sim, uma vida de impureza. Mas nós somos cristãos, queridos irmãos, somos chamados pelo Espírito Santo a manter-nos santo, uma vida de pureza. Então, a santificação nos faz fugir da impureza. Como? A santificação começa com um novo nascimento. Sempre lembre-se, sempre precisamos estar com a mente aberta, que a santificação sempre tem início lá no novo nascimento. Todavia, ela jamais será fim nesta vida. Nós não somos perfeitos, nem seremos enquanto estivermos neste modo de vida. Preste atenção uma coisa, meus irmãos. Calvin diz o seguinte, que os santos de Deus, ele trata assim, os santos de Deus não têm cuidado na vida de santidade, porque eles se acham santos demais. Os santos de Deus não têm cuidado na sua vida de santificação, porque eles se acham santos demais. Sabe o que ele diz? Baseado no ensinamento de Paulo, ele diz o seguinte, que até a minha oração e a sua oração têm pecado. Por que tem pecado? Espera aí, até na oração, pastor? Isso nós podemos encontrar nas Institutas de Calvino, até, baseado no ensinamento de Paulo, até em nossas orações existe restos de pecado. Por quê? Porque quem está falando com Deus é um pecador. É um pecador. Vejamos, irmãos, o que é que está escrito aí? Esse alerta, né? Fuja da vida de impureza. Verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Preste atenção. Por que, pastor, eu preciso ter uma vida de pureza e naturalmente fugir da impureza? Porque, meus queridos irmãos, o que nós estamos vivendo hoje aqui é um prenúncio da vida eterna. Se é isso que nós queremos mesmo, porque a palavra de Deus diz que não adianta nada de bens desse mundo, se eu e você, se a gente não tiver certeza da nossa vida eterna. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que é eterna? O que adianta? O que adianta aproveitar hoje a vida, brincar, orgias e outras coisas mais, e não ter a vida eterna? E aqui ele diz, olha, o procedimento de vocês é coerente diante de pessoas que estão certo
da vida eterna. Paulo está dizendo aos coríntios, o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações esta noite, essa vida não pertence mais a vocês. Vocês estão aqui emprestados. Vocês estão aqui para testemunhar de mim. Vocês estão aqui para mostrar para o mundo que são santos, porque o Espírito de Deus tem operado miraculosamente em suas vidas. Vocês não vivem mais como querem, vocês agora têm freios, vocês agora têm domínio próprio. Vocês agora precisam fugir da impureza. Por quê, irmãos? Porque tem algo melhor que Deus te promete nesta noite. E o que é que Ele nos promete? Olha só. Verso 14 ainda. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Ah, pastor, isso é muito difícil. Mas não é pelo meu poder, não é pelo seu poder, é pelo poder de Deus. E quem são aqueles que vão ressuscitar após a morte pelo poder de Deus? Os que foram justificados, os que vivem continuamente em santificação, aqueles que vivem diante de um domínio próprio, aqueles que estão fugindo hoje da vida de impureza. E ele continua, no verso 15, não sabeis que o vosso corpo, ou que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. O que é que nós entendemos com isso? Nós estamos aqui, certo, que o meu corpo e o seu corpo, eles são membros do corpo de Cristo. Certo? São membros do corpo de Cristo, né? É Ele que tem domínio agora sobre o nosso corpo. E aí que eu preciso pensar. Meu corpo é dominado mesmo pelo Espírito Santo? Porque o importante não é a alma, né? Alguns religiosos dizem, não, o importante é o coração. Não, o importante é o fio do seu cabelo ao seu dedo. É importante completo para Deus, porque não é apenas o meu coração que vai para a eternidade, todo o meu ser. E aqui, meus irmãos, prestem atenção o que é que Paulo está nos dizendo. Não sabeis que o vosso corpo, ou que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois, uma só carne. Ele estava falando que a igreja, eu e você, nós somos uma só carne com Cristo. E aí, eu sinto mesmo que sou dominado por Cristo? Você sente mesmo que é dominado por Cristo? Nós precisamos ter esse sentimento aí. E se temos esse sentimento, o que é que vai acontecer? Eu vou sentir, nós iremos sentir a obra contínua do Espírito Santo. Quando? Daqui a pouco. Amanhã, depois. Se temos esses sentimentos, essa convicção, essa certeza, nós iremos ter o quê? O domínio próprio. Se temos essa convicção, nós vamos ter uma vida de pureza, porque isso tudo são atos do Espírito Santo, são todos atos do Espírito Santo. Isso não provém de nós, mas é a atuação do Espírito Santo. Preste atenção uma coisa. A água que sai da torneira, tá certo? Como é que a água sai da torneira? O cano está lá cheio, não é isso? Mas é preciso o quê? Para a água sair. Tem que abrir. Talvez você esteja cheio aqui do Espírito Santo, mas a torneira está fechada. Não sai nada de bom. Que hoje o Espírito Santo de Deus abra essa torneira aí e transborde aí rios de água viva, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Se Deus te chamou para a santificação, né? Deus te chamou realmente para uma vida como Ele queira, Ele vai fazer de tudo para você realmente viver como Ele quer, né? Nós fizemos uma pergunta aos irmãos, né? Até os irmãos da Palmeiras ficaram intrigados, quarta-feira, quando Deus disse o seguinte, olha, eu vou, Manoá, eu vou pegar a sua mulher estéril, tá certo? E vou fazer dela uma mulher fértil,
ela vai ter um filho, e esse filho vai ser o libertador, ele vai acabar com os filisteus. Agora, por que Deus fez isso? Dinaldo está doidinho ali, está se coçando ali para saber. Que ele nunca me aperreou como me aperreou quinta-feira. Foi o caminho todo indo lá para o sítio Mônica, né? Me aperreando. Pastor, é isso? Eu disse, quase. Mas eu vou fazer vocês dormirem tranquilos hoje. Certo? Por quê, pastor? Deus faz aquela obra gloriosa na vida de Manoá, sua esposa, e vem aquele filho que seria o libertador. Sabe por quê? Olha o que é que está escrito lá em Juízes quanto? Vocês leram mesmo, Juízes 13? 13, a resposta está lá, viu? Abra aí, Juízes 13. Olha, meus irmãos, o que é que está escrito aí? Juízes 13. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril, eis que és estéril, e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu. Deus disse, esse menino vai ser santo, separado para mim. Certo? Agora, por que Deus faz isso? Por quê? Sabe por quê? Porque Deus tinha um povo que ele disse o seguinte, olha, vocês têm que ser santos, separado de tudo. E esse povo se corrompeu. E o problema é o seguinte, que tudo é Deus. Se Deus, meu irmão, minha irmã, te salvou, essa operação miraculosa do Espírito Santo tem que estar em você. Nem que seja preciso Deus te levar para o cativeiro. E aí ele sabe qual é o cativeiro. Então veja bem, por que Deus fez isso? Porque foi Deus que levou o povo para o cativeiro e tem que ser Deus para tirar o povo do cativeiro. Só isso. Você esqueceu de ler o primeiro versículo. Certo? Tendo os filhos de Israel tornado o quê? Deus já havia avisado, tá certo? Deus já havia avisado, eu tirei vocês, eu libertei vocês, eu tornei santos, não se misture com essa nação, tem um domínio próprio, tem uma vida de pureza, e eles não atentaram para aquilo que Deus havia falado. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, o que foi que aconteceu? Foi o diabo não, viu, irmão? Foi o diabo não, irmão. Foi o Senhor. Certo? Foi o Senhor que mandou que eles fossem entregues ali nas mãos dos filisteus. E eu quero dizer uma coisa a você. Olha, quando Deus tem um povo que é separado para Ele, né, e esse povo não está vivendo como condiz as Escrituras, Deus vai entregar nas mãos de filisteus por aí. E tem uma coisa, só Deus é quem livra. E não adianta repreender, tá certo? Adianta não. Está repreendido, não adianta não. Porque eu tenho certeza, irmão, foram 40 anos aqui, viu? Presta atenção no que o texto diz. Né? Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Não teve repreensão nenhuma que tirasse ele da mão dos filisteus. Nenhuma. Olha como a coisa foi difícil. Deus teve que suscitar uma mulher estéril. Essa mulher vinha se dar à luz. Esse menino vinha se crescer.
vinha trilhar também um caminho de desobediência, mas fez o que Deus queria. O que eu quero dizer nesta noite, meu irmão, minha irmã, se Deus realmente te justificou, Ele trouxe santificação para você. Agora o problema é o seguinte: se você não estiver vivendo vida de santificação como Ele quer, eu quero lhe alertar nesta noite. Deus vai levantar filisteus para cuidar de você. E aí, meu irmão, não tem tempo não. Não tem tempo não, viu? Tá certo? Não tem choro, não tem esse negócio de estar arrependido. Ele vai tratar. Não foram 40 anos. Pensa um pouquinho aqui comigo, para a gente concluir. Será que esse povo lembrava de Deus? Lembrava, irmãos. Porque o clamor aqui, eles clamavam a Deus. Foi o mesmo clamor lá de Moisés. Quando Deus levanta Moisés, foi do mesmo jeito. O povo clamou. Eu lembrei do clamor do meu povo. Foi como, meus irmãos, Deus pegasse eles assim: ficam aí, 1 ano, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. Eles choraram amargamente. E Deus disse: só depois de 40 anos é que eu vou libertar. Meus irmãos, isso é muito sério. Deus não chamou a gente para brincar, não. Deus chamou a gente para temer e tremer na presença dEle. Cale-se diante dEle, na casa do Senhor. Aqui não é um jardim para casais namorados estar se acariciando. Aqui não é um local praça para estar conversando, não é uma praça para estar conversando em hora de culto, de passeio, de encontro de irmãos, de amigos. Aqui é um local de adoração. Vamos adorar, irmãos, com temor e tremor ao nosso Deus. As nossas vestes têm que ser vestes. Nós cantamos aí, veste de louvor, meu irmão, minha irmã. Será que Deus tem analisado realmente que as suas vestes são vestes de louvores, ou é veste para o seu namorado estar lhe cobiçando já? A gente não mede quem está atrás da gente. Às vezes os filhos dos ímpios, colocam os olhos nas filhas dos santos, nas filhas de Deus. Por quê? Estão trajando as vestes marcadas pelo pecado, pela cobiça. Isso é muito sério, minha irmã. Eu não vou falar antes de vir à igreja, mas antes de sair de casa, olhe para as suas vestes e olhe, minha veste é uma veste que glorifica ao meu Deus. Eu quero fazer 3 aplicações bem rápidas, certo? A santificação é obra contínua, operacional do Espírito Santo. Santificação nos traz domínio próprio e santificação nos faz fugir da impureza. Sem a santificação, nós não temos capacidade de fazer nada do que nós ouvimos nesta noite. Mas eu quero fazer 3 aplicações bem rápidas. A primeira aqui, a santificação é aprender a fazer o bem. E esse bem que glorifique a Deus. O povo da aliança, que se desviara dos caminhos do Senhor, este lhe disse: aprendei a fazer o bem. Eu estou chamando você aqui nesta noite, pela boca de Deus. Aprenda a fazer o bem a partir de hoje, em nome de Jesus. Êxodo, capítulo 1, verso 17. Segunda aplicação: santificação envolve combate confiante. Tá certo? Saiba que santificação envolve um combate confiante. Eu vou combater e vou vencer em nome de Jesus. Amém? Os cristãos, apesar de sua nova natureza, terão que combater o pecado enquanto viverem. Este combate será árduo. A Bíblia não poupa figuras para descrever esta luta com cores vivas. Nós podemos ver isso aí lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. E terceira e última aplicação: santificação é a consciência do pecado. O que é isso? Eu quero que você vá dormir com isso na mente. Vamos repetir? Santificação é consciência de quê? Do pecado. Você só vai lutar pela vida de santificação quando você descobrir o que é pecado. Que Deus faça isso na sua mente, no seu coração. Você só vai poder servir a Deus, você que está aqui, que tem nos visitado, você só vai poder servir a Deus o dia que Deus falar: isso é pecado. Isso não é do meu agrado.
E se eu não aceito? E se eu não tenho prazer? Aí você não terá mais como viver sem agradar a Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus.